Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos no nosso programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia do portal Jorge Guedes. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos aqui. O senhor pode estar assistindo à tarde, pode estar assistindo à noite o programa, como pode estar assistindo pela manhã. E aí o senhor já tem realmente o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Não perca, assista nosso programa no portal Jorge Guedes, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Nós estamos na sede da FECOMBASE, que é a Federação dos Comerciários do Estado da Bahia. Estamos aqui com a sala lotada de visitantes, estudantes, de trabalhadores, empresários, etc. E estamos aqui, nos honra esse programa, na sede da FECOMBASE, com o nosso querido presidente da FECOMBASE, que é o presidente Márcio Fatel. E o tema nosso é assédio moral nas relações trabalhistas. O assédio moral é o gênero do qual a espécie é o assédio sexual. O empresário, o senhor empresário, não quer isso, porque isso, o senhor sabe que isso gera prejuízo para a sua empresa. Mas às vezes não se tem um controle de um funcionário que esteja abaixo, no cargo de chefia, fazendo isso. O Márcio Fatel, a nossa federação, eu falo nossa porque eu me sinto como da família da Federação dos Comerciários do Estado da Bahia. Nós queremos uma aproximação com a FEComércio, dos empresários, no sentido da gente promover um trabalho preventivo, porque isso é bom para o trabalhador e é bom para o empresário, certo? Nós estamos convencidos que a maioria das pessoas que praticam são chefes intermediários, são coordenadores, são supervisores, e que prejudicam o patrão, prejudicam o empresário. E nós queremos que o trabalhador seja também conscientizado disso e que o empresário também seja, e possamos ter uma relação muito mais saudável e sadia na relação laboral. Então nós estamos aqui com o nosso querido presidente Márcio Fatel, que é também presidente de Emprego e Renda do governo do Estado da Bahia, e ele vai se apresentar e vai falar. Estamos aqui em homenagem também ao doutor César Cabral, nosso querido advogado aqui também da FECOMBASE, e a todos os colaboradores da FECOMBASE, Federação dos Comerciários do Estado da Bahia. O nosso programa está aberto à FECOMBASE, nós planejamos vários fóruns no sentido de promover esse debate, principalmente na psicologia organizacional, que entra o assédio moral e o assédio sexual. E nós vamos agora às palavras do nosso querido presidente Márcio Fatel, um amigo que eu tenho pessoal, uma pessoa querida de todos e que conhece bastante o que é um assédio moral, quais as consequências para uma pessoa que sofre e quais as consequências para o empresário que com certeza quer também evitar. Presidente Márcio Fatel, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nossos ouvintes estão vindo o programa a qualquer hora. Um prazer estar com o senhor aqui. Obrigado, Martinez. Olá, ouvintes e internautas do programa Jorge Guedes. Eu quero inicialmente ressaltar a minha satisfação de estar participando deste debate importantíssimo, que é a questão do assédio moral e sexual. Você falou do fato de trazer prejuízo para as empresas. Além dos prejuízos também, essas questões envolvem consequências, porque a sociedade hoje não tolera e, melhor, ela não aceita consumir produto de uma empresa que pratica atos de assédio moral e sexual. Então, os empresários devem ficar bastante atentos a essas questões, porque, inclusive, Martinez, o que ocorre nessa questão do assédio moral e sexual é que a prática tem sido feita por subalternos, gerentes, supervisores, não diretamente por empresários. Há sim situações em que existem empresários envolvidos nesse assédio, mas nos grandes grupos empresariais, onde há uma grande incidência de assédio moral e sexual, nós percebemos que essa prática vem ocorrendo por conta de empregados com cargo de que na investidura desses cargos abusam das suas prerrogativas, né? Então a federação, juntamente com todos os sindicatos que envolvem a sua base territorial, nós estamos em pleno combate a essa prática. Tanto é que assim que nós tomamos conhecimento
de denúncias e fatos relacionados ao assédio moral e sexual, nós fazemos este encaminhamento da denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que vai analisar, vai investigar os casos e, obviamente, apresentar a denúncia à Justiça Trabalhista. Então, Martinez, eu acho que o programa hoje está abordando um tema que para nós é um tema extremamente importante, na medida que nós pretendemos fazer um permanente combate a essas práticas nefastas e que nós repelimos de forma absoluta. Perfeito, presidente. Inclusive, eu falo sempre de um caso que eu estou num processo de auditoria, né, já que essa empresa é empresa de varejo, né? Uma empresa de varejo que tem um comércio, né, varejista, e tem várias lojas no interior. Então o empresário me chamou, né, e me disse o seguinte: nós não temos controle no interior de alguns cargos que a gente coloca, de um supervisor, por exemplo, do varejo, e esse supervisor pratica o assédio moral e sexual naquele interior. Então a empresa precisa de um sistema de auditoria, justamente dentro da psicologia organizacional, para justamente detectar uma análise comportamental empresarial, detectar onde está o problema e poder corrigi-lo antes que ele sofra o prejuízo. Ele nos disse que eu estou fazendo esse tipo de auditoria, um tipo de auditoria muito difícil, delicada, porque é através de entrevistas, é sigilosa, e etc, para evitar esse tipo de problema, porque causa realmente uma dor muito grande, uma dor psíquica, um problema psicológico no trabalhador, né? Então eu gostaria de ouvir sua opinião também com referência a esse dano que o trabalhador sofre, psicológico, né? E de como a gente pode encaminhá-lo para ajudá-lo a superar esse trauma, porque pode gerar um trauma numa moça, por exemplo, no interior que é assediada sexualmente, ou um trabalhador que é assediado moralmente, não é verdade? Porque nenhuma indenização paga uma dor psíquica, um trauma, não é? Então é importante que o presidente também nos fale sobre isso e sobre alguma proposta que a gente possa ter de trabalho, de conscientização, de curso, de seminários, né? E até mesmo futuramente de procurar buscar o atendimento a essas pessoas que sofrem desse tipo de problema, para amenizar esse problema. E eu tenho certeza que é o interesse também dos empresários, né, nesse sentido. Tanto é que eu fui contratado com uma advocacia preventiva para evitar o dano moral, porque, por exemplo, uma empresa agora foi na DRT, Delegacia Regional do Trabalho, condenada a 50 mil reais por dano moral, uma empresa grande, em que os diretores chegaram para mim e disseram: poxa, a gente pagou tudo, sofreu algum prejuízo, evidentemente, por ter alguma coisa que não tenha pago, não fez trabalho, natural, né, isso aí, mas o dano moral a gente não esperava. Então a gente tomou como surpresa aquele dano moral. Aquilo foi um dinheiro que a gente não queria gastar. Então, eu queria essa opinião sua e um projeto e ideias que nós queremos fazer um fórum permanente aqui na FECOMBASE, no sentido da gente promover seminários, cursos, conscientização, dentro do que é uma psicologia organizacional, para que os funcionários também entendam, para que os próprios empresários entendam. Essa interação com o empresário é muito importante, que nós estamos de mãos dadas no sentido de promover esse combate. E o senhor também, que é um trabalhador, que é um presidente, que trabalha com emprego e renda, trabalha diretamente com o trabalhador, e pode nos falar mais de forma viva, né, digamos assim, qual é o sofrimento e como a gente pode, a reparação financeira não cobre, né, todo o prejuízo que ele teve, porque fica um trauma, fica, né, aquela situação para o trabalhador. O trabalhador tem que ser um profissional, tem que cumprir suas obrigações, mas tem que ser feito de forma harmônica, sem essa espécie do dano do assédio moral. E aí eu gostaria de ouvir alguma palavra sua nesse sentido. Veja, Martinez e caros internautas, nós sugerimos uma atuação em duas vertentes. A primeira delas é com relação aos grandes grupos empresariais, grandes redes de varejo e atacado, que seria no sentido de preparar e também, eu diria que qualificar melhor os empregados que têm cargo de comando, porque são justamente esses empregados, chefes de setores, gerentes, supervisores, que praticam toda natureza de práticas de assédio moral e sexual. A outra vertente seria na questão das pequenas empresas, aquelas que não têm gerente, onde o próprio proprietário é quem faz a condução administrativa. Nesses casos, nós achamos conveniente que
as representações sindicais dos patrões elas possam conscientizar esses empresários no sentido de terem um trato adequado em relação aos seus funcionários. Porque nós sabemos muito bem que tanto as pequenas empresas como as grandes, hoje, pela questão do sistema capitalista de disputa de mercado, há uma enorme exigência de tarefas, né? Há uma enorme exigência no que diz respeito a jornadas longas de trabalho, e isso faz com que haja uma grande cobrança, que nós caracterizamos como um assédio moral, onde o empregador exige que o trabalhador tem que atender bem, tem que fazer de tudo, tem que dar o sangue pela empresa. E também, na frente de clientes, chamar a atenção, criar situações em que o trabalhador se sente envergonhado. Além de outras práticas, né, nesse rol. Mas eu entendo, Martinez, que essa linha que você abordou aí, de preparação e um trabalho voltado para a conscientização desses trabalhadores que ocupam o cargo de chefia é fundamental, porque o dano financeiro é da empresa, mas quem gera a consequência deste dano são funcionários despreparados para exercer uma função e lidar com pessoas. Daí a importância, como você colocou, de cursos, de palestras, de seminários voltados para, eu diria que, uma conscientização evitando a prática de assédio moral e sexual no âmbito das empresas. Até porque a questão sexual, na maioria dos casos, afeta as mulheres. Também há situações de assédio em relação a homens, mas as mulheres a incidência é maior. E isso, como você colocou, traz sequelas psicológicas que são difíceis de serem superadas. Porque imagina uma funcionária casada sendo assediada por um chefe. E o transtorno psicológico que ela deve sofrer. Inclusive, isso tendo consequência no seu próprio lar. Daí a importância e necessidade, como você muito bem colocou, de se fazer uma preparação desses profissionais, como também de alguns empresários. Palestras, mostrando a eles que qualquer dano dessa natureza pode ter uma consequência muito grande, sobretudo consequência financeira. As indenizações são elevadas, mas como você bem falou, não é qualquer indenização que vá superar a dor, né, e o trauma de uma pessoa que sofreu um assédio moral ou sexual. O ideal, na verdade, não é partirmos para indenizações, não é penalizar com dinheiro. O ideal é que o trabalhador tenha no seu ambiente de trabalho um ambiente necessário para exercer suas funções com tranquilidade, sem pressão, sem nenhum tipo de exigência, além daquela já estabelecida na legislação. Perfeito, presidente. Inclusive até uma questão muito recorrente, né? Passou até num programa de televisão de grande repercussão midiática, a questão de metas impossíveis. E a questão de metas. Na realidade, a gente tem que compreender que uma empresa, né? E evidentemente só existe o trabalhador se existe a empresa, né? Se a empresa não existir, não existe o trabalhador. Então o mercado é extremamente competitivo, conforme o presidente falou, o presidente Márcio Fattel, exige das empresas também uma certa, digamos assim, coragem para enfrentar o mercado e exigir da empresa um certo dinamismo. Então sempre se tem, principalmente no varejo, né? Nós estamos aqui também, uma coisa interessante que o presidente tem experiência no varejo também, é a questão das metas. E a gente fala que algumas metas são possíveis e outras impossíveis, né? Então como ficaria essa questão das metas na sua opinião? As metas, como deveríamos estipular essas metas? Porque as metas podem ser sadias, podem ser salutares, porque estimula o trabalhador, até com comissões, com percentuais a mais, né? Mas se elas ficarem muito impossíveis de ser realizadas por uma circunstância de mercado, que seja humanamente impossível de se realizar essa meta, como é que ficaria o trabalhador se sentindo nessa situação? E aí já se tem jurisprudência no sentido de que metas impossíveis, inalcançáveis,
é também uma espécie de assédio moral para o trabalhador. Eu gostaria também de ouvir sua opinião sobre isso, né? Já que estamos nesse debate aqui muito rico e que vamos estender esse debate, né, para um curso, né, nessa área de psicologia organizacional, um projeto que eu lhe apresentei. Com certeza o nobre presidente tem muito interesse nisso também, os empresários também têm, e a gente vai realmente, esse espaço maravilhoso aqui da Fé com Base, também desenvolver isso aí. Temos o nosso querido Dr. César Cabral, que está nos ouvindo também, que é um grande especialista na área de direito do trabalho, advogado também, meu colega, amigo, né? E como presidente também, amigo, irmão. Então nós temos que trabalhar essa questão também das metas. E como a gente trabalha com a questão das metas no varejo, aí o presidente Márcio Fatel tem uma experiência a trazer para a gente. Como é que a gente trabalha essas metas no varejo para que ela deixe o servidor, hoje o colaborador, hoje não se fala mais funcionário, né? Fala colaborador, que é uma questão de colaboração, né? Na verdade, o trabalhador colabora com o seu patrão, com o seu empregador, colabora no sentido do crescimento da empresa. A empresa no Japão, em outros países, o próprio colaborador gosta da empresa, gosta do seu ambiente de trabalho, gosta de estar ali, não é verdade? Por que aqui a gente tem que criar, não é, essa divisão? Não existe. Mas as metas também têm que ser medidas para que elas possam ser possíveis de ser alcançadas, né? Já que o capital humano é tão importante numa organização, numa empresa, né, presidente? Nessa sua visão das metas, principalmente no varejo, qual é a sua experiência que o senhor pode nos trazer para o nosso público aqui? As metas dentro de uma empresa são até necessárias, são importantes para que a empresa ela possa ter o planejamento, a busca do seu crescimento, ampliação dos negócios. Mas nós não concordamos, e você já se pronunciou muito bem sobre o assunto, são metas que dificilmente os trabalhadores têm condições de atingir, até porque são inúmeras as exigências. Inclusive, tem situações, como você colocou, em que quando o trabalhador não atinge determinada meta, ele passa por um processo de ridicularização. Ele sofre lá, ele é achicalhado dentro da empresa, como aquele que não tem competência, aquele que é incapaz, que não cumpre metas, coisa do tipo. Então, essa é uma prática abominável, que nós também estamos dentro de um processo de combate, mas que, como foi aqui frisado, é necessário uma ampla conscientização do setor empresarial, de que, como você muito bem colocou, o trabalhador é, além de um agente humano essencial no processo de produção, também ele é um colaborador, e como tal não pode sofrer o tratamento que algumas empresas vêm adotando. Principalmente, eu volto aqui a colocar, empresas as grandes redes de varejo. Essas aí, elas têm uma política de metas muito claras, inclusive vinculadas à produtividade e à participação nos lucros, em que nós que fazemos acordos coletivos voltados para a participação nos lucros e resultados das empresas, estamos extremamente atentos, inclusive fazemos até algumas observações em relação a cláusulas desses acordos que impõem metas que nós consideramos extremamente difíceis de ser atingidas. Ou seja, o trabalhador vai ter um grande esforço, vai ter um enorme empenho e não vai, ao final de tudo isso, conseguir ser contemplado, porque as metas estabelecidas, elas realmente são difíceis. E nós estamos atravessando aí, pelo menos a partir desse ano de 2015, um momento econômico difícil e delicado. E a nossa preocupação se redobra, porque nós entendemos que as empresas poderão aumentar cada vez mais as exigências em relação a cumprimento de metas. Mas volto a dizer a um companheiro internauta que estiver acompanhando o programa, né, nas redes sociais, que nós estaremos promovendo um verdadeiro bombardeio a qualquer prática voltada para tentativa de assédio moral e sexual.
Perfeito. E voltando aqui às metas, a gente pensa o seguinte, eu inclusive fiz uma auditoria, uma coisa interessante. É um caso prático meu que eu não posso revelar por questão de ética profissional. Eu fui nessa empresa de varejo, presidente, e conversei com o diretor. O diretor me disse o seguinte, olha, eu nomeio um supervisor, um chefe intermediário, e pergunto a ele qual é a meta que ele, com experiência, mais do que o diretor, acha que os colaboradores podem atingir. Ele, para mostrar serviço ao seu diretor, coloca uma meta meio impossível, que anima o diretor, lógico. Se você colocar uma meta, você é diretor de uma empresa, de uma empresa grande. Você não conhece o mercado tanto quanto aquele homem de confiança que o senhor colocou lá. Ele coloca uma meta lá em cima. O funcionário, o colaborador, não tem acesso a esse diretor. Uma coisa que eu observei no processo organizacional, estava conversando com o diretor de empresa, que é meu amigo, inclusive dessa loja de varejo, né? De varejo, ele me disse o seguinte, olha, é preciso que a gente possa realmente, eu dei a sugestão e ele gostou, que o colaborador possa chegar um pouco ao diretor também. Né? Não com a ideia de passar por cima, não é isso, mas para que ele possa sentir também o que está acontecendo na base. E então ele coloca aquela meta lá em cima. Como não atinge, aí ele vem dizer que a equipe não é boa, que a equipe é ruim, que a equipe é lá o que for para o chefe, tentando se defender da sua incompetência. Né? Como o senhor vê essa prática que, na realidade, é culpa exclusiva desse chefe intermediário, desse coordenador. Eu tenho, por exemplo, um caso de um coordenador que eu estou fazendo auditoria, já todo o programa eu mando um recado para ele, né? Todo o programa eu mando, ele está me ouvindo, eu sei disso. Já disse a ele, sai daí logo, não demora não. Vai prejudicar uma empresa, uma companhia séria. Saia do cargo de coordenador logo, não demore. Você sabe que eu estou falando com você, você me assiste. Mas tudo bem. Então é importante, presidente, saber que se essas metas, elas são estipuladas por um chefe intermediário e prejudicam realmente a relação da empresa. Porque a meta tem que ser uma meta que possa ser atingida, que beneficie a produção da empresa, mas que possa ser atingida. Então, essa colocação que o senhor já falou muito bem, mas gostaria de que pudesse aprofundar, do chefe intermediário, ele mesmo colocar essas metas, que é uma coisa que a gente pode sugerir às empresas, que nas grandes empresas possamos ter realmente uma comissão, uma equipe, para que possa realmente colocar metas acessíveis às pessoas, né? Porque também não é justo que aquele funcionário fique sem aquele colaborador, sem trabalhar, né? Todo colaborador na empresa hoje precisa do seu salário, quer trabalhar, a maioria esmagadora, com certeza absoluta, né, presidente? Não tenho dúvida nenhuma disso. Então é preciso que a gente possa regular essas metas e não deixar na mão desses chefes intermediários, essa conscientização para o empresário. O que ocorre nessas questões, Martinez, é que as empresas, quando elas instituem essa política de metas, elas buscam aumentar o seu faturamento, ampliar as vendas dos seus produtos e chamar os trabalhadores também para um compromisso de juntos atuarem nesse princípio, que nós achamos extremamente positivo. Agora, o que nós não concordamos, o que nós não aceitamos e nós não apoiamos é que as metas sejam, como já foi colocado aqui, impossíveis de serem atingidas pelos trabalhadores. Na medida em que ela diz que o produto, que naquela loja tem uma meta de venda de X, e para cada vendedor será YW. E aí, quando esse vendedor não atinge esses valores, a empresa apenas lhe repassa um salário básico da categoria. Então, nós aí entendemos que é uma meta impossível, que é algo que o trabalhador não tem como atingir. Agora, como contornar isso? É como já foi colocado aqui durante esse nosso debate, de que é preciso preparar as pessoas que têm a responsabilidade de fazer o comando dos vendedores, de balconistas, das pessoas envolvidas em atingir essas metas. Porque nós temos tido conhecimento que algumas empresas adotam metas que seriam de forma fácil de ser atingida. Eu não diria fácil, mas teria condições de ser atingida. Agora, tem empresas que realmente colocam metas, fazendo com que o trabalhador, ele, inclusive,
alguns casos não consegue dormir à noite porque está chegando o prazo, a meta não está sendo atingida. Nós até percebemos que por trás há uma política para que o trabalhador convença aquele consumidor a comprar o produto de qualquer jeito, a qualquer custo, omitindo inclusive determinadas informações em relação àquele produto, né? Cria-se toda uma situação, se não pode comprar à vista, que compre a prazo, mas que não deixe de comprar. Então, eles são assediados moralmente e, a partir daí, eles passam a assediar os clientes. Então, torna-se uma cadeia de assédio generalizada. E nós acreditamos que isso tem que ser abolido. E a melhor forma de nós abolirmos essas práticas nefastas é na preparação e adoção de metas, preparação de trabalhadores com cargo de chefia, gerentes, supervisores, coordenadores, e, por outro lado, estabelecendo metas plausíveis, aquelas em que o trabalhador possa atingi-las sem ter que sofrer pressão psicológica para tanto. Perfeito. Agora é importante também, presidente, no caso de meta, já que o varejo, até inclusive por uma questão de crise que o próprio presidente falou aqui. Nós vivemos uma situação muito difícil no país, né? Então, a gente sabe disso, a economia tende a ter um ano mais difícil, esse ano de 2015, então é natural que as empresas queiram, né, buscar as suas vendas, né? Porque caso contrário pode até fechar, evidentemente que ninguém quer que a empresa feche, né? Lógico. Mas é preciso, assim, um ponto de equilíbrio nessas relações para poder justamente também, porque o capital humano, aquele colaborador é muito importante para a empresa. Assim como a empresa é importante para ele, o colaborador também é importante para a empresa. Como bom colaborador, não é? Com certeza tem que ser valorizado, a empresa com certeza irá valorizar. Então, na questão da meta, eu penso assim, em caso de que todo um grupo de colaboradores não consiga atingir aquelas metas, aí entraria um trabalho da psicologia organizacional. Esse trabalho poderia ser feito em parceria com as federações, né, tanto dos comerciários, dos colaboradores, trabalhadores, como também com os empresários, no sentido de que pudéssemos fazer os treinamentos, avaliar realmente aquela meta e de mãos dadas, porque o objetivo no momento de crise é dar as mãos, não é verdade? Porque nós temos que abominar realmente o dano moral, nós temos que extirpar o dano moral, com o assédio sexual, o assédio moral, mas temos também que procurar uma relação muito boa entre o empresário e o trabalhador. Então é preciso que possamos ver se aquela meta ficou impossível ou não, já que todo o grupo não conseguiu, certo? Então nesse momento a gente precisa mais do que nunca dessa união dessas duas categorias, principalmente no varejo, porque eu acredito que as metas no varejo serão realmente uma imposição de mercado, de sobrevivência para o ano 2015, não é verdade, presidente? Então, evitar o terrorismo psicológico, porque isso só faz fazer com que o colaborador trave psicologicamente, tenha um trauma e não consiga produzir. Pelo contrário, nós temos que estimulá-lo. Nós temos que fazer com que ele tenha um ambiente agradável de trabalho, que ele goste de ir para o trabalho, estimular ele de todas as maneiras. Inclusive a questão muito polêmica, né, sobre colocar o retrato, fazer premiações do melhor. E aquele que não foi, que não atingiu, se ele se sente mais inferiorizado, qual é a sua posição com referência a isso? Sabemos que isso é uma coisa boa, né? Que a partir do momento que você tem seu retrato, né, sua autoestima, que você tem um estímulo, que você atingiu sua meta, porque você se dedicou mais. Mas isso gera uma competição entre o seu ambiente de trabalho, né? Eu estou aqui na parte, inclusive, desses estudos de Hartron, né, que ele fala sobre essa questão da competição no ambiente de trabalho. Então, como é que o nosso presidente da FECOMBASE vê essa competição? Porque pode ser uma competição sadia, mas pode ser uma competição também, digamos assim, doentia, patológica, e que possa gerar, né, o assédio moral naquele menos... Não é que ele seja menos esforçado, teve menos sorte de conseguir e não tem o retrato dele, não tem nada. Como é que a gente puxa também aquele para dizer, não, você não conseguiu agora, mas poderá conseguir daqui a 3 meses, né? Essa competição, esse ambiente de trabalho, esse ambiente competitivo, essa questão das premiações e da colocação do retrato do colaborador como aquele que atingiu a meta. É justo, na minha opinião, sim, porque ele atingiu, se ele atingiu, ele se esforçou. E foi possível, porque um ser humano é possível atingir. Então, tudo que um ser humano faz, o outro ser humano pode fazer também. Não tenha dúvida nenhuma, né? Agora, é preciso também ver essa competição. Como é que o presidente vê essa questão da competição com a ligação com o assédio moral?
competições que as empresas promovem em relação às vendas, como você frisou aqui sobre tá premiando, tá dando destaque àquele vendedor que teve um bom desempenho naquele mês, para nós é motivo até de uma certa preocupação, porque, como você colocou, a competição é salutar? A gente não pode achar que isso é ruim, mas é preciso avaliar de que forma, quais são as regras dessas competições. Porque, como eu disse aqui, tem competição em que, olha, o destaque foi determinado vendedor, mas, em contrapartida, aquele que não conseguiu ou ficou em último lugar em termos de vendas, ele possa ser visto como um mau vendedor, ele possa, pelos demais colegas, ser ridicularizado, né? Então, a gente acha que é importante destacar os bons, mas não menosprezando aqueles que não tenham atingido, né, aquela meta, porque hoje vivemos num mundo de competições, principalmente aqui no nosso mercado. O sistema brasileiro, assim como a maior parte dos países do mundo, é capitalista. E o sistema capitalista é um sistema de competição, né? Ganha mais quem produz mais, fatura mais quem vende mais, cresce mais quem também desenvolve mais, né, as suas ações. Então, diante desse ambiente de competitividade, e de forma até, eu diria que acirrada, onde as empresas aqui, existem redes de departamento, redes de varejo de eletroeletrônico, que uma estão muito próximas das outras. E isso acirra esse ambiente, essa atmosfera de competição, onde cada uma delas estabelece critérios que chegam ao absurdo em matéria de competição em relação aos funcionários. O que a gente coloca também é que, por outro lado, além desse aspecto do assédio moral e da competitividade, os trabalhadores sofrem com a falta de condições decentes de trabalho. E hoje, a Secretaria Estadual aqui na Bahia, juntamente com o Conselho Tripartite, do qual eu tenho a honra de presidi-lo, existe lá uma política voltada para o trabalho decente, em que se orienta, se conscientiza as empresas, bem como também os trabalhadores, a terem uma relação harmoniosa, uma relação profíncua, uma relação em que tanto patrão como empregado não se vejam como adversários, não estejam atuando de forma antagônica, até porque tanto um como o outro sobrevivem em função do mesmo espaço de trabalho, porque o empregador também trabalha, ele opera, assim como os trabalhadores. Mas o que nós propomos é que os trabalhadores sejam cada vez mais valorizados, e em função disso, a FECOMBASE, juntamente com o sindicato, nós temos uma campanha voltada para a valorização de quem trabalha no comércio, porque hoje essa questão das metas, ela envolve e atinge mais o setor do comércio. Há outros setores também que têm essas práticas e políticas de meta, mas no setor do comércio a incidência é muito maior, e nós estamos convivendo com isso cotidianamente, e com denúncias, né, em relação a os excessos, abusos. E o nosso posicionamento é no sentido de que essas empresas interrompam esse tipo de prática, como eu disse aqui no início dessa entrevista, que as grandes redes, elas atuam com empregados, com subalternos que fazem isso. Eu não diria que é uma iniciativa dos acionistas, dos proprietários, mas elas deveriam estar tendo uma política interna, como você colocou aqui, contratar empresas especializadas na ação psicológica corporativa, que isso eu tenho a plena convicção iria servir como antídoto a essas práticas de assédio moral e sexual, porque hoje
a Justiça do Trabalho tem recebido cada vez mais um número elevado de ações e tem também adotado condenações sobre essas práticas de assédio moral e sexual. Esse assunto, até algumas décadas atrás, raramente aparecia na Justiça do Trabalho. Agora, essa incidência aumentou, tanto em função da elevação do consumo, das relações do trabalho, como também com relação à postura das empresas em relação aos trabalhadores. Então, a melhor forma de se combater isso é o trabalho de prevenção. E para ter essa prevenção, as empresas precisam conscientizar melhor os seus subordinados, porque partem deles essas práticas, que na maioria das vezes não é a orientação da empresa. Quando a empresa fala de, por exemplo, revista, não quer dizer que a revista tem que ser íntima. Ela tem que ter uma revista, como acontece, né, em alguns casos, que não faz com que a pessoa se sinta constrangida nessa revista. Que o trabalhador não seja constrangido a quem vai fazer. E, em alguns casos, as revistas partem até para a questão, como eu falei aqui, íntima, de apalpar, né, de fazer, né, práticas que serão realmente fora desse contexto. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, já que nós estamos aqui com essa oportunidade rara do seu momento aqui, sobre a questão do conselho que o senhor preside, né? E a questão tripartite. Como é que funciona isso? A nossa sociedade precisa conhecer. E até interessante, já faço logo uma proposta, eu sou meio... Aí está o doutor César Cabral também nos observando, vários alunos aqui, empresários, também trabalhadores. Faço até uma proposta que o Conselho Estadual possa também oportunizar, junto com o portal Jorge Guedes, essas palestras, seminários, né? Me explique como é que funciona, e o senhor está na presidência estadual de emprego e renda do governo do estado da Bahia, né? Então me explique como é que funciona e qual é a atuação, que eu tenho certeza que é uma atuação importantíssima do governo do estado da Bahia nesse conselho, que é de vital importância também para o estado, com certeza tem outros estados também, né? Como é que funcionaria isso e a atuação? E já o convite para que o conselho possa nos ajudar nesse projeto. Bem, Martinez, nós tivemos aí a honrosa satisfação por indicação da bancada dos trabalhadores e também com a anuência das demais bancadas que atuam no Conselho Estadual Tripartite, de estar presidindo aquele colegiado. Hoje o Conselho é formado por bancada que representa os trabalhadores através das centrais, e a FECOMBASE ela tem um assento próprio, além das centrais sindicais existentes aqui no nosso estado. Também a bancada dos empregadores, formado por várias federações patronais, e o poder público através das secretarias do trabalho, planejamento, turismo e outras áreas. E o papel desse conselho é estar fazendo uma discussão, debate e aprimorando as políticas públicas voltadas para o trabalho, o emprego e renda. São as principais metas do conselho. E dentro dessas prerrogativas, é evidente que nós, na condição de presidente, vamos sim proporcionar a possibilidade de você estar lá no colegiado para poder estar tratando dessa questão sobre assédio moral e sexual. E eu vou estar conversando com os demais companheiros do Conselho, das bancadas, para a gente agendar aí a oportunidade em que você poderá, lá no âmbito do Conselho, estar tratando do assunto, poderá fazer uma apresentação a respeito e a gente aprofundar essa proposta que você nos traz aí de implantar no âmbito das empresas, né, o que se considera de psicologia organizacional, aonde as empresas possam, no ambiente de trabalho, conduzir melhor psicologicamente, inclusive, a atuação dos trabalhadores, como também a política própria da empresa, né? Porque uma empresa em que os trabalhadores psicologicamente não estão muito bem, ela está, obviamente, fadada a não ter nenhum tipo de sucesso empresarial. Então, o ideal é que todas elas tenham o trabalhador psicologicamente muito bem, porque às vezes tem até questões
também particulares do trabalhador que afetam o ambiente de trabalho. E na medida que essas empresas têm essas políticas de caminhar para um tratamento psicológico, né, organizacional, evidentemente que ela poderá estar evitando que um trabalhador atenda mal um cliente, que ele não possa ter tanta disposição em até trabalhar e produzir. Porque, evidentemente, a empresa, quando contrata o trabalhador, ela o contrata por conta do seu poder de produção. E se esse poder de produção desse trabalhador ele não é o ideal, evidentemente que ela acaba dispensando e fazendo até, como acontece muito no comércio, aquela prática da rotatividade. E isso a gente não vê com bons olhos, porque essa questão da rotatividade nas empresas, ela não faz com que a empresa tenha um desenvolvimento regular. Porque na medida que você tem um trabalhador e aí de repente ele sai, aí entra um outro, aí é todo um processo, né, de treinamento, de adaptação. Tem a questão do cliente, aquele que saiu atendia bem aqueles clientes, aí quando o cliente volta já é uma outra pessoa, já não se sente à vontade. Tem trabalhador que quando sai também leva os clientes com ele, sobretudo quando é para uma empresa concorrente, enfim. Então tem todos esses aspectos, além de outros, que essa política da psicologia organizacional, ela poderia contribuir bastante para um bom andamento e as ações de uma empresa, sobretudo no setor do comércio. Perfeito. Como o presidente está falando aqui, eu faço analogia com o time de futebol, né? Eu acho que com o time de futebol todos têm que jogar, todos têm que vestir a camisa, né? Então, não é o presidente que é, vamos supor, o patrão. Uma analogia, né? O patrão seria o presidente do clube. Você não pode ficar contra o presidente do clube, não existe isso. Então, todos têm que vestir a camisa da empresa. E quando você tem um time, quanto mais tempo ele joga junto, mais ele se torna melhor, mais se torna mais apto, mais ele se torna capacitado a fazer o trabalho dele. Agora, evidentemente que essa rotatividade também nós somos contra. É uma rotatividade que eu acho que só se deve ser feita a demissão no momento de extrema necessidade, não assim uma rotatividade pura e simplesmente, porque realmente consegue desestabilizar as empresas. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida, que nós estamos já finalizando o nosso trabalho, sobre a questão de Taylor, né, das explicações, né, de produtividade nas organizações. Também esse trabalho que eu realizo não deixa de ser uma advocacia preventiva, que previne o empresário tomar um prejuízo no assédio moral, no assédio sexual, previne que o servidor, o colaborador saia com raiva da empresa, que não é interessante. Pelo contrário, o colaborador tem que sair estimulado, até no momento de saída, tem que ser um momento preparado psicologicamente, para que justamente ele possa até amanhã depois voltar e receber, se ele foi um bom funcionário, um bom servidor, uma carta de referência. Quem não gostaria de receber, né? Então, a relação de trabalho hoje, o presidente falou muito bem, o presidente Márcio Fatel, que está aqui ao nosso lado, não é uma relação antagônica, pelo contrário, é uma relação de parceria, né? E que nós temos que estar preocupados também com os dois lados, né? Seja com o empresário, seja com o trabalhador. Se o trabalhador está errando, nós temos que corrigir. Se o empresário estiver errando, nós temos que conscientizá-lo para corrigir, porque ele está fazendo uma coisa ruim para ele mesmo e para a empresa dele. Como o presidente também falou, um bom ambiente de trabalho, psicologicamente, é uma empresa produtiva, é uma empresa que vai vencer os desafios do mercado, principalmente o mercado varejista, que eu gostaria depois de ouvir o presidente, quais são as perspectivas para esse mercado varejista nesse meio competitivo. Mas antes eu gostaria de falar sobre Taylor, que Taylor nos diz o seguinte: os trabalhadores são motivados somente pelo dinheiro, pela concepção em torno das relações humanas, né? Então esse conceito muda muito através dos estudos de Hartron e depois com Elton Mayo. Ele diz o seguinte: a produtividade dos empregados é afetada pelo relacionamento destes com os colegas. O ambiente de trabalho também é um ambiente social. Mais abaixo ele diz: os trabalhadores estabelecem seus próprios padrões ou normas quanto ao comportamento e à produção aceitáveis. Então existe um problema sério. Ele diz mais embaixo: o grupo decide com o passar do tempo qual é a produtividade aceitável e qual é a que não é aceitável. Olha a percepção disso. O que é aceitável e o que não é aceitável é determinado pelo grupo, pelo ambiente de trabalho.
Então, se você tem um ambiente de trabalho motivado, estimulado, essa produção sua vai aumentar. Se você tem desestimulado, ela vai descer, isso é lógico. Mas notem o mais importante, o excepcional, aquele que consegue se destacar mais, ele é rejeitado pelo grupo. Nós temos que trabalhar isso nas empresas, que muitas vezes não se percebe. Aquele que toda vez sai a foto dele como melhor, como que produziu mais, porque ele chegou mais cedo, porque ele se esforçou, porque ele foi um bom. Os outros passam a ter o quê? Uma rejeição a ele. E tendem a excluí-lo do meio social. Então nós temos que evitar esse lado também dessa situação, não é verdade? E eu gostaria, presidente Márcio Vatel, que o senhor ficasse à vontade para fazer as considerações que desejar e falar das perspectivas que nós temos em 2015 com referência ao varejo. Eu estou muito preocupado, porque o varejo, né, a FEComBase também atua muito no varejo, não é isso? O varejo é essencial para a economia nacional, não é verdade? Então, como fica a questão da empregabilidade? Porque nós temos que entender que o empresário, ele tem interesse na empregabilidade. Sabe por quê? Porque se tiver mais gente empregada, mais gente vai poder comprar geladeira, mais gente vai poder comprar fogão, a economia vai estar aquecida. Se tiver um mundo de desempregados, menos gente vai comprar geladeira, menos gente vai comprar fogão, é um ciclo vicioso. Então eu tenho certeza que o próprio empresário tem interesse numa empregabilidade produtiva e cada vez mais em ascensão. E o que nós estamos vendo hoje é uma certa dificuldade que vai precisar muito da união do empresário com os seus colaboradores, para que muitas empresas não tenham um final infeliz, né? Que é muito triste você fechar só numa loja de varejo. Um diretor me disse: Martinez, o fato de eu fechar uma loja de varejo lá no interior que seja, me corta todo o coração. Que eu tenho que demitir servidores, colaboradores, eu perco espaço de mercado de trabalho, então corta o coração, só fecha quando não tem jeito. Então nós não queremos isso. Então, presidente, as palavras assim otimistas para o emprego e renda nesse ano de 2015, e essa psicologia organizacional com certeza ajuda essas relações e com certeza ajuda a produtividade, que é importante nesse momento de crise, porque na crise tem que se criar. Esse fato de criar também vem da psicologia organizacional. Então, suas palavras, suas considerações, fique à vontade, presidente. Dizer que eu tenho muita honra de estar aqui com Vossa Excelência, com uma pessoa que tanto tem uma noção da modernidade do trabalho no século atual que nós vivemos. Martinez, eu gostaria de ressaltar a minha gratidão pelo convite, estar participando deste debate com você aqui, aos internautas do portal Jorge Guedes. Também aproveitar aqui para saudar o companheiro César Cabral, que está nos acompanhando, e dizer, Martinez, que lamentavelmente eu gostaria de estar falando aqui algo de positivo, de animador em relação à economia do país, mas infelizmente a situação, o contexto hoje vivido pelo Brasil economicamente foi gerado por conta da falta de planejamento do governo federal. O governo tinha conhecimento dessa crise internacional, essa crise é de 2008, e ela está diminuindo gradativamente. Você vê que os países que promoveram essa crise estão começando a se recuperar. E seria o momento do Brasil estar preparado para acompanhar essa recuperação e dar um salto. Mas o país, infelizmente, não se preparou. O setor do comércio foi o único que segurou o fato dessa crise não ter criado sequelas para o país. Porque foi um período em que o governo, de fato, ele ampliou essa questão do consumo e fez com que o comércio tivesse um crescimento vertiginoso. Isso aí é fato. Há dados que apontam. Agora, esse modelo se esgotou do consumismo exagerado, onde pessoas que não tinham acesso a carro começaram a adquirir, não tinham acesso a moto, a bens duráveis, enfim, como um todo, né? Uma geladeira, uma TV de LED, né? E isso fez com que o setor tivesse um grande aquecimento. Só que esse aquecimento foi um aquecimento transitório, né? E faz com que
o país agora sinta o reflexo das medidas que deveriam ter sido feitas. Esses ajustes que agora o governo vem adotando são ajustes que poderiam, de forma paulatina, não ter tido um grande efeito. Mas o governo acabou segurando demais preço de combustível. O governo segurou demais tarifa de energia. E agora veio o estouro em dose cavalar. E para a maioria do povo brasileiro, a classe média, a classe C e D, que realmente teve uma grande ascensão social e econômica, trazendo com isso, né, o aumento das vendas do comércio, deve estar sendo afetada. Então, realmente há prognóstico de que em 2015 a economia ela pode não crescer ou ficar negativa. Nós preferimos achar que o país poderá, né, superar essa situação e, quem sabe, a gente ter até um crescimento modesto, surpreender aí os analistas econômicos e temos um crescimento modesto. Nós torcemos para isso, mas, infelizmente, o que se anuncia não é animador. E nos preocupa porque poderá aumentar o número de desemprego e o desemprego tem como consequência queda de consumo e de vendas, que poderia afetar o comércio. Mas voltando à questão do assédio moral e sexual, concordo com você e também com o pensamento do cientista que você mencionou, de que o ambiente da empresa ele é fundamental para definir e traçar o perfil dos trabalhadores. Se o ambiente é sadio, é um ambiente tranquilo e harmonioso, a tendência é que as vendas e o trabalho eles possam operar, né, de forma satisfatória. Agora, se há um ambiente de disputa, como você disse, aonde só um funcionário é destaque, eu vou citar aqui o exemplo, por exemplo, de um restaurante, onde tem o garçom, ele atende, é muito comum as pessoas, em função do atendimento, darem gorjeta. Só que aquela gorjeta não é para o garçom, é para outros colegas também que participaram daquele processo, porque o garçom é só atendimento, mas tem o cozinheiro, né? Tem o pessoal que faz a limpeza, enfim. Então, aquilo é compartilhado, aquela gorjeta é compartilhada com todos. E na empresa, o que deveria existir era isso, uma política de compartilhamento, onde todos, como você colocou aqui na sua analogia, tem que vestir a camisa, independentemente se aquele atleta ou outro não tenha tido um bom desempenho. Geralmente, num time de futebol, apenas um resolve. Se é para ganhar, o centroavante faz o gol e ele é o melhor da partida. Mas é preciso levar em conta que todos os outros contribuíram para ele fazer o gol. Alguém teve que ter colocado a bola no pé dele. O goleiro defendeu algumas, mas não tomou gol. E o goleiro teve que defender algumas, a zaga também teve que fazer sua parte. Mas o destaque é para o que fez o gol. Eu estou colocando centroavante, mas geralmente pode ser um zagueiro, alguém que atua no meio de campo. O princípio do futebol é esse também, é de compartilhar. E nós acreditamos que essa postura de compartilhar os êxitos, ela é muito mais interessante do que você apenas direcionar o destaque para um funcionário, em detrimento dos outros. Porque, como você falou, pode causar uma reação de rejeição, de sabotagem, de retaliação em relação aos demais colegas. Mas, Martinez, eu gostaria de finalizar deixando à disposição dos trabalhadores do comércio que estiverem neste momento acompanhando os trabalhos deste debate, a FECOMBASE aqui através do seu setor jurídico com o Dr. César Cabral, o Dr. Crescêncio Santana, para aqueles que, se estiverem sofrendo com algum tipo de prática de assédio moral sexual, que possam fazer o contato com a entidade. O nosso e-mail é fecombase@fecombase.com.br.
Não precisa se identificar, basta apenas dizer aonde está o problema, que o nosso setor jurídico, evidentemente, vai procurar solucionar esse problema. Então, a todos, fica aqui, eu quero deixar meu agradecimento e colocar você, você, Martinez, à nossa disposição, para que no futuro próximo ou qualquer eventualidade possamos estar contribuindo para que tenhamos um mundo do trabalho mais harmonioso, com desenvolvimento e práticas salutares no ambiente de trabalho. Com certeza, presidente. Muito obrigado também pela sua atenção. Obrigado à FECOMBASE, a toda a sua diretoria, a todos os colaboradores da FECOMBASE. Meus agradecimentos também à Faculdade da Cidade, na pessoa da professora Flávia Barreto, a nossa coordenadora do curso de pós-graduação. Nós estamos com várias pós-graduações, vamos divulgar isso. Nós estamos com o curso também dentro do portal Jorge Guedes de Psicologia Organizacional, com apoio da FECOMBASE, será feito gratuitamente. Nesse momento de crise, muito importante a produtividade. E nada melhor do que um bom ambiente de trabalho e um bom treinamento motivacional. Né? E evitação, com certeza, total, né? Do assédio moral e do assédio sexual. Então eu quero muito agradecer a todos os nossos ouvintes, ao portal Jorge Guedes, a nossa produção, Jorge Guedes, que está aqui conosco, a nossa querida Anitta, o nosso querido Jorge Guedes, a produção do programa Jorge Guedes, enfim, a todos os meus alunos aqui presentes, etc., a todos os trabalhadores, colaboradores, a todos os empresários, enfim. Temos que agora, nesse momento de crise, estarmos de mãos juntas, dadas, para que possamos superar a crise e ter um país melhor para todos, uma empresa que possa ser uma empresa mais sadia. Quero muito agradecer ao presidente Márcio Fatel, ao doutor César Cabral, mais uma vez, a todos, enfim, muito obrigado. Até o próximo programa, não perca, portal Jorge Guedes, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Muito obrigado, até a próxima.